Olá, amigos do Baú do Escriba, estamos de volta com mais um vídeo. Estamos tratando somente de Cantares de Salomão, estudando a xirologia, a ciência que dedica-se somente aos estudos do livro de Cantares de Salomão. E nós estamos aqui diretamente de Lajinha, Minas Gerais, da Faculdade Teológica Bereshit, mantida pelo Centro de Cultura Bíblica Bereshit. E nós agora hoje falaremos sobre o segundo mito de Cantares. O primeiro mito é aquele que você já viu em estudos anteriores, que diz que a rosa de Sarão é Jesus. Na verdade, nem é rosa, é o Rabaticelet, ou flor de Sarão. Mas nunca foi Jesus. Quem fala é a esposa, quem fala é a amada é mulher, a mulher é a rosa, a igreja é a rosa. E no mesmo capítulo 2, versículo 1, nós temos: Eu sou a rosa de Sarão, o lírio dos vales. Então, o nosso tema hoje é o lírio dos vales. Ou, se você preferir, Xoxana. Xoxana quer dizer lírio no feminino, Xoshan, lírio no masculino. Essa palavra lírio, ela ocorre 13 vezes no Velho Testamento. Nós fizemos um levantamento aqui dentro da concordância de Strong e verificamos que ela ocorre 4 vezes naqueles livros de Reis e Crônicas e 8 vezes ela ocorre aqui em Cantares e uma vez em Oséias. Então, eu notei que nós temos algumas coisas semelhantes quando se trata de lírios. Por exemplo, o lírio aparece 3 vezes com a palavra, com o verbo pastorear, o verbo apacentar. Então, lírio tem a ver com isso, com apacentamento, com pastoreio. Mas que era o lírio? O lírio é uma planta, o lírio é uma flor, o lírio é uma daquelas plantas que fazem parte da flora de Cantares. Né? Nós temos variadas espécies aqui da flora. O que é flora? Plantas de uma região. Então, aqui em Cantares de Salomão, Salomão escreveu diversos tipos de flores, apresenta diversos tipos aqui, também de árvores, né? Fala da macieira, da nogueira, nós temos aqui a tamareira ou tamargueira, né? Então, nós encontramos aqui. Então, a esposa está dizendo, a Sulamita está dizendo: Eu sou a flor do Saron, eu sou o lírio dos vales. Então, a gente tem que ser humilde nesse ponto para entender que nós podemos errar. Né? E às vezes a gente encontra alguma resistência, né, por onde a gente anda passando, ensinando, que as pessoas estão há muitos anos trabalhando com essas inverdades que acaba tendo resistência para mudar. Na verdade, toda mudança realmente ela traz algumas resistências. Né? Então nós precisamos resistir a essas inverdades e passarmos a crer nas verdades. Está claro aqui, está patente, está visível, fácil de ver. Ah, mas a minha Bíblia não tem essa particularzinha, esses títulozinho, esposa, esposo, Sulamita fala, Salomão fala. A minha não tem, como é que eu faço? Olha, basta você olhar no próprio texto, nos dá a dica disso. Eu tenho em mãos aqui a Bíblia mais antiga da região, de 1883. Então ela diz aqui no Cantares capítulo 2, versículo 1: Eu sou a rosa de Sarão, a flor de Sarão, o lírio dos vales. E ela continua assim: Assim como o lírio entre os espinhos, assim é a minha companheira entre as filhas. Quem está falando agora é outra pessoa. Essa pessoa que está falando agora, que é o esposo, é o Salomão, ele está dizendo: assim como o lírio entre os espinhos, assim como o lírio está entre os espinhos, assim é a minha companheira entre as filhas. Aqui diz: qual o lírio entre os espinhos, tal a minha amada entre as filhas. É um homem falando. Então, um homem, um companheiro, um Salomão, o pastor, seja quem for, está dizendo que a amada dele é um lírio. Então está claro que não precisamos de hebraico, não precisamos de título, de dizer quem tá falando, identificar a personagem que está falando. O próprio texto está dizendo: qual o lírio entre os espinhos, assim é a minha amada. Minha amada é um lírio entre os espinhos. Está claro isso. Aí no versículo 3 você encontra a amada dizendo, a Sulamita falando: qual a macieira entre as árvores do bosque, tal o meu amado. Então tá aí, Jesus é a macieira, mas ele não é lírio. Lírio é mulher. Lírio, rosa, flor é mulher. Mulher é a igreja ou Israel. Na nossa linhagem, na nossa tipologia aqui de estudos, estamos falando da igreja. Então, por que será que apareceu 8 vezes essa palavra lírio aqui? No capítulo 2, 1, a esposa dizendo que ela é o lírio. No 2:2, o amado falando que ela é o lírio. No 2:16, ele disse: apacenta entre os lírios. Meu amado é meu e eu sou dele. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Então, apacentamento de rebanho entre os lírios, num bosque, num prado, onde tem um montão de lírios que nasceram ali.
4,15, repete a mesma coisa no 4,15. Diz assim, tu és fonte dos jardins. 4,5. Teus 2 seios são como 2 filhos gêmeos da gazela, que se apacentam entre os lírios. Repetiu o verbo apacentar entre os lírios. O 5,13, falando agora da descrição da amada. Os lábios, suas faces são como um canteiro de bálsamo, como colinas de plantas aromáticas. Seus lábios são lírios que gotejam mirra, outra planta, né? A mirta, daí a mirra. O 6,2, meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros de bálsamos, para apacentar ou para se alimentar nos jardins e colher os lírios. Agora o lírio está no jardim. Lá estava no meio do prado e aqui está no jardim. O 6,3 diz que ele pastoreia, ele se alimenta entre os lírios. E o 7,2 está dizendo sobre a descrição da amada, que o umbigo é como uma taça redonda que não falta bebida, teu ventre como um monte de trigo cercado de lírios. Então está aí essa relação pastorear, lírio, lírio e igreja. Agora existem vários tipos de lírio. Nós temos o lírio dourado, que ele é comestível, você comia os bulbos dele. Nós temos o lírio cândido ou branco, temos o lírio azul. Esses lírios são todos ali que nasciam naquelas regiões altas da Galileia e naqueles prados ali próximos ao Monte Carmelo, ao Monte Ebal e Gerezim, no meio ali de Samaria, descendo um pouquinho para lá. Então, também nós encontramos os lírios nos cabeçalhos de 4 salmos. Um salmo dos filhos de Coré, 45:1, que fala que segundo Shoshanim, os lírios, e o 69:1, que é salmo de Davi, também fala sobre isso. E o 60 e o 80 fala sobre o Shoshan Edut, o lírio dos testemunhos. Aí há uma controvérsia, acredita que talvez seja isso aí uma melodia, um tom, uma tonalidade e tal. Mas para nós, então, o que seria a lição desses lírios aqui? Por que a igreja é a flor do Saron e é o lírio dos vales? Primeiro, o lírio dos vales. Vale é lugar de descida, né? O vale é uma depressão entre 2 montanhas, né? Então o vale é onde nós temos as nossas embates, as nossas lutas, as nossas guerras são nos vales. E o vale, então, é lugar de guerra, lugar de batalha, lugar de provação. Então a igreja está dizendo que ela é esse lírio dos vales. Ela floresce no meio das lutas. Ela floresce e brilha e os seus bulbos são alimentos no meio das lutas, das provações. Aí, na verdade, é assim mesmo, né? O crente ele está sempre em embates e cada embate tem um conflito e após os conflitos nós temos as vitórias. A vitória só vem resultado das batalhas, dos embates, das guerras. A nossa guerra não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades das regiões celestes. Então, o apacentamento e os pastores na Palestina apacentavam muito nos vales, que a ovelha não é animal para ficar em altura, né? Em elevadas altitudes, em regiões íngremes. Elas gostam de lugares mais retos e planos. Então, o lírio para nós aqui nesse texto, que é a igreja, fala dessa capacidade da igreja de enfrentar as intempéries, de enfrentar as lutas, de enfrentar os desertos, de enfrentar a batalha do dia a dia e florescer e ter viscosidade. Ela é uma flor bem florescente. É uma flor, podia ser azul, falando do amor de Deus, podia ser branca da santificação, podia também ser dourada, falando do poder que está na igreja, está nos servos do Senhor. Então o lírio fala disso, dessa planta, das nossas vidas. Também, ele, como nós vimos nos 2 salmos, tem muito a ver com Edut, Shoshan Edut, né? A ver com testemunho, né? No vale, na provação, na luta, no embate, é que nós vamos ver quem realmente vai fazer a sua luz brilhar. Brilhar dentro de igreja, dentro de 4 paredes, né? Ser crente dentro de um ambiente religioso e sacro é muito fácil. Precisamos de mostrar a nossa luz, a nossa lamparina, a nossa candeia precisa de brilhar na escuridão, nas trevas. E o vale é um lugar desse. Na hora da dificuldade, na hora da luta, é que nós temos que mostrar que somos servos de Deus, que temos fundamento, que somos o que somos pelo sangue do Cordeiro, porque cremos em Jesus e temos certeza de que Ele está conosco nas horas das provações. Vamos ficando por aqui. Você compartilha essa mensagem, esse pequeno estudo e continue com o nosso canal. Divulgue o nosso canal, Baú do Escriba. Inscreva-se lá e divulgue essa mensagem. Um abraço, até a próxima.